nublada por aqui e nós vamos agora para um bate-papo muito interessante, um bate-papo que tem muita participação da cidade, tem muitas pessoas envolvidas no Campeonato Municipal de Futsal 2024 aqui da cidade. Começou ontem, então, quinta-feira, e a gente recebe aqui o diretor dos esportes aqui de Veranópolis, o Rafael Sotile, para a gente falar um pouquinho sobre esse campeonato que, olha, vai ter muito jogo no ginásio poliesportivo Leonir Antônio Farina. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Ali. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Veranense. Isso aí, Dani. Começamos ontem, então, a estreia do campeonato. Contamos já com 4 jogos. A estreia, então, do União Castilhense na parte do veterano e do masculino livre. Conseguiu as 2 vitórias, então, ontem, no placar de 5-1 contra o Expresso da Serra no livre, placar de 2-1 contra o Planalto no veterano. E tivemos também, então, a estreia do feminino com a equipe do Botafogo, que foi a campeã do outro ano, mas saiu com a derrota ontem por 3-0 contra a equipe do Aliança, a equipe do Coelho. E por final, então, tivemos mais um jogo do grupo do União contra o Aliança também, que saiu com a vitória. Coelho ontem, 2 jogos, 2 vitórias contra a nova equipe do Vera City Barbershop ali, que é com a questão do Yuri. Coelho, Aliança. Eu ia Coelho, pedir isso. Chama atenção para nós. Coelho é o apelido dele. Que é o que está à frente do é o time. Bueira, Não sei, até não sei, eu acho que é Edson o nome dele, até não sei o nome dele, mas a gente chama ele de Coelho. Chamou atenção, achei um apelido Nome mais conhecido. Mas sobre isso que a gente fala, né, Rafa, a gente teve nesse ano equipes que já estavam em algumas categorias, que se colocaram em outras, e aquelas que seguem aí por muito tempo participando do futsal, né? Pois é, tem umas que continuam desde os anos aí, anteriores ali. Eu entrei no outro ano ali, em 2023, ali, eu estava como assessor do Fino, do Cleverson, que acabou saindo, e a maioria dos times continuaram. Mas a gente teve, então, 4 novas equipes no masculino livre, mas uma acabou desistindo, que é a questão do Cruzeiro. Temos, então, o Penharol, o Vera City, que acabou estreando ontem, e o Verona. Na equipe também já do feminino, a gente tem 3 estreias nesse ano. A equipe do Valverde, Projeto Juventude e o Cruzeiro. Então, no veterano, a gente tem nenhuma estreia, continua as 5 equipes, só que então teve a junção aí que a gente estava conversando ontem, a questão do Vila Nova e o Serrano, que acabou juntando um time, então ficou um só. E no Sub-17, então, a gente tem a estreia do Guarani e do Armação. E para finalizar, o Master, que ficou uma questão mais complicada, não sabia se ia ter, se não ia ter e como é que ficou. Então, a gente fechou com 3 times. Estreia, então, o Cruzeiro e o Valverde para esse ano. E o Armação segue, né? O Armação foi campeão... O Armação foi o campeão no último ano aí, em cima do Planalto. Só para explicar para o pessoal que está nos ouvindo, né? Foram divididas a questão das chaves, os cabeças de chave foram os campeões, né? E depois foi tudo por sorteio. Foram os campeões, os semifinalistas, então os 4, né? Na questão só do masculino e do resto, a gente botou só o campeão como cabeça e foi sorteando os demais só para a questão das ordens dos jogos ali, para as primeiras rodadas, para o pessoal já sair de lá sabendo as informações. Mas cá entre nós é muita organização com todas essas equipes. É um quebra-cabeça. Porque vão ser literalmente um quebra-cabeça. 71 jogos na fase classificatória. Classificatória, né? E mais 16 jogos no mata-mata. E a final, então, já agendada para o dia 15 de novembro, feriado e da Proclamação da República. Vai lotar aquele ginásio. Eu tava no ano passado, foi assim, né? Realmente lotou. Eu lembro que eu tive até que sair de lá, eu tava de calça, tive que ir para casa botar uma bermuda, porque era um calor lá dentro insuportável. Tava totalmente lotado. A gente vê essa participação, a gente sabe que agora a gente está num período eleitoral, então algumas divulgações não são permitidas, né, por parte do poder público, enfim. Mas a gente aqui na tua Rádio Veranense segue divulgando, convidando, até porque são jogos terças, quintas e sextas. Isso aí, terças, quintas e sextas. Até eu acho que o pessoal ali, eu tinha a própria, que eu dei andamento ali numa questão ali que o Fino tinha, era o site, o sistema aqui do Instagram e do Facebook. Nos apps aqui, eu dei continuidade e quando tinha os jogos no outro ano, eu postava a foto, dava o resumo do jogo, fazia tudo bem certinho e divulgava, né? Que é bem importante a divulgação. Mas como a gente está ali, como comentou, no período eleitoral, a gente não pode estar postando. O Instagram da prefeitura até foi inativo. Aí então, o pessoal que quer acompanhar, eu peço que ou acompanhe os rádios ou os próprios clubes, né? Que eles mesmos fazem a divulgação dos jogos, fazem os posts para ir assistir. E assistir
para incentivar o esporte, que é bem importante, e encher o pavilhão, que é a coisa mais necessária que a gente pede. Bacana mesmo. Inclusive, ontem nós tivemos os primeiros jogos e hoje, para quem de repente não foi ontem, já pode se programar para participar. E hoje começa um pouco mais tarde, porque nós temos um jogo antes que é da associação, que é o Sub-15, aí não envolve nós aqui do campeonato. Então hoje, a partir das 8, a gente já tem um jogo lá em cima do campeonato. Quais são os seus confrontos hoje? Não sei se hoje, de cabeça agora aqui, eu não lembro, mas vamos dar uma olhada. Eu sei que o Sub-17 vai estrear. A Alessandra tem? Vamos lá? No feminino, Valverde e União. Valverde e União também é a estreia do Valverde. Às 8h50, então, pelo Livre, a Associação Atlética Veranópolis contra o Verona. Também a estreia do Verona. E por final, então, Sub-17, Planalto e Juventus, que também, que é a estreia da Juventus no Sub-17. Perfeito. Então, esse jogo que nós temos amanhã, na sexta-feira. Depois, aí, a gente já vai divulgando, claro, mais no início da semana. Enfim, terça já tem jogo de novo. Feriado, 20 de setembro, vai ter jogo. Vai ter jogo, também. vai ter rodada também. Até o pessoal pegou no meu pé. Tu vai colocar jogo no feriado? E a gente queria viajar, queria falar, não, vamos jogar. Que é época de final do ano, a gente tem um campeonato, então vamos colocar jogo para os guris jogarem. Exato. Teve um pequeno atraso no começo do campeonato, mas se manteve a previsão da final ser no dia 15 de novembro. Também é um feriado, né? No dia 15 de novembro. Também é um feriado no dia 15 de novembro, até por isso... Quando encaixou tudo perfeito, sabe? Parece. Sexta-feira é feriado, 15 de novembro. Data perfeita, vamos colocar a final ali para literalmente encher aquele ginásio. Eu não tenho ainda a data confirmada, mas eu iria confirmar às 5 horas o primeiro jogo, a primeira final, para finalização do último ali pelas 9 e pouquinho, 10 horas, para 11 horas. Todo mundo tá liberado já ir para casa para comemorar. Né? Isso, demora um pouquinho mais, né? A gente estimula um tempo, mas geralmente não bate aquele tempo, demora bem mais. Às vezes tem uns atrasos para o jogo, enfim. Isso, né? é questão de possibilidade de penalidades, né? A gente não sabe dizer como o horário que vai ser o jogo, quanto vai demorar e vai terminar, mas é uma previsão, como a gente sempre fala. Mas bacana a gente perceber o quanto, assim, o campeonato começou ontem, mas já tem tudo desenhado até o dia 15 de novembro. As equipes já têm conhecimento de toda essa tabela, né, de toda essa organização. As equipes treinam, se preparam, investem. Então, que bom se o público da cidade aproveitar e prestigiar esse campeonato. Exatamente, o que a gente pede, né, que o intuito ali do campeonato é sempre fortalecer aqui a união da comunidade, né, e também promover o esporte entre os jogadores, que a gente pode ver, tem pessoal lá de 14 anos, 13 anos e já estão jogando aí. Até pediram a liberação dos pais, porque com 13 anos vai jogar com o pessoal ali no livre é complicadinho, mas o pai aprovou, então liberado. E até o Master, né? Questão de 45 mais, então envolve desde os menores até os mais experientes, a gente pode dizer assim. Acho que conseguimos, né, Alessandra? Algum questionamento que você acha que temos que focar aqui no futsal? Não, acho que vencemos a pauta. Só a Rose nos mandou mensagem por aqui. Avisa a Dani que sexta é hoje. Ah, sexta é hoje, Rose. Eu falei amanhã? É. Certo, eu estou um pouco perdida, né? Estou um pouco perdida. Acontece. Aqui. Tem então, uma hoje temos jogos. meio complexa esse final de semana, até me perdi. Então, ontem tivemos jogos, hoje temos jogos, e daí depois de novo na terça-feira. Isso aí. Só vou ter um período lá, eu acho, no meio de outubro, que tem a questão que vai vir um pessoal de umas bandas de fora para fazer uns eventos aqui. Aí vão usar o ginásio e o pavilhão. A gente vai ter que subir as redes, então aí num período lá a gente vai dar uma folga para os atletas. Então, uma semaninha ali de descanso lá no meio, mas a final então programada para o dia 15. E só colocar em pauta uma coisa importante, que nesse ano, diferente do ano de 2023, a gente não vai ter troca de jogadores, tá? Outro ano ali o pessoal vinha, o jogador machucou, lesionou, vinha com atestado médico, a gente dava uma olhadinha, a gente aprovava e podia trocar o jogador, mas esse ano não será permitida essa troca então. Então, num quesito de regras e mudanças... Isso, de mudança do outro ano para esse, a principal e única que teve foi essa aí. De resto, segue tudo igual? Tudo igual. E você acha, Rafa, que estamos finalizando o bate-papo, que tem alguma outra questão que é importante salientar para os clubes, para quem participa? Ou já está tudo assim bem do conhecimento? Já está tudo no conhecimento dos clubes, né? Eles estão... Segue igual? Segue igual. Praticamente os que estão novos aí já têm os macetes, já jogavam em outros clubes, já estavam no meio do campeonato, então... A de importante é essa, que não vai ter troca, que o pessoal pedia sempre, posso trocar? Não vai ter troca, que nem o de futebol também. A gente esse ano resolveu tirar essa opção aí.
Essa questão da troca. Essa questão da troca. E sobre os jogos, só para o pessoal entender, esses jogos eles são gratuitos, apenas na partida final vai ter um valor que vai ser destinado, Isso né, vai ser Rafa? destinado a uma instituição ainda aqui que a gente não decidiu. E o valor pequeno, acho que é 1 quilo de alimento ou R$5, é bem baratinho. Sempre Simbólico. tem, né? Nas finais dos campeonatos sempre tem essa questão solidária envolvida. Isso. Mas nos demais jogos não tem valor. Não tem valor. Só se quiser comprar alguma coisa no bar, tomar alguma coisa, dar uma comidinha. Aí tem o valor lá, o pessoal da associação tá lá disponibilizando esses meios de alimentação ou bebida. Isso aí, dá para aproveitar a programação, né? Quem hoje Aproveitar. não tem compromisso, Aproveitando que amanhã é sábado e não precisa trabalhar, né? isso aí, dá para aproveitar. Muito obrigada, Rafa. Sucesso aí no campeonato. Seguimos em contato, né? Sempre divulgando aqui pela tua Rádio Veranense. Exatamente, a gente vai estar mantendo aí o contato pelo WhatsApp, já como a gente não pode divulgar nada. E obrigado pelo convite, Dani e Ali. Muito obrigado de coração e seguimos em frente. Isso aí, então, nosso bate-papo com o diretor dos esportes aqui de Veranópolis, Rafael Sotile, sobre o campeonato de futsal 2024, que já começou e tem jogo, inclusive, hoje à noite. Nós vamos para o intervalo e depois as notícias da hora.